Neste vídeo, mostraremos mais alguns métodos para o traçado de uma perspectiva cônica com dois pontos de fuga através da planta e da elevação. Continuaremos a usar a mesma planta e elevação do vídeo anterior, ou seja, a unidade 3 da casa Moriyama. Aqui nós temos a região vista de cima, então a gente vê o quadro, o observador, o cômodo, e aqui na região onde vai ser feita a perspectiva, né, já marcamos a linha de terra e a linha do horizonte, sendo que essa distância a gente manteve 1,60 m como no vídeo anterior. Como dessa vez nós queremos uma perspectiva com dois pontos de fuga, então a parede, né, do nosso cômodo, ela tem que deixar de ser paralela ao nosso quadro. Então nós vamos ter que rotacionar essa vista de planta. Então, ó, vamos rotacioná-la. E você pode rotacionar num ângulo qualquer. Aqui no caso eu vou rotacionar com 30 graus. Tá? E uma vez rotacionado, a gente tem que posicionar o nosso observador de tal forma que a região de interesse caia dentro do ângulo de visão. Ó, aqui eu mostro o ângulo de 60 graus e essa região aqui, ó, está adequadamente mostrada através. Não é necessário mudar esse ponto de observação. Como nós rotacionamos a nossa planta, a vista lateral ela não está mais casando, né, com a vista lateral da planta rodada. Então, para usar o método das projetantes, ou seja, pegar um ponto do nosso objeto e ligar até o observador e ver aonde ele cruza o quadro, né, e usar essas coordenadas para plotar aqui na região da perspectiva, para usar esse método como no vídeo anterior, então nós teríamos que fazer uma outra vista lateral que correspondesse exatamente à visão de quem olha aqui pela direita. Só que para fazer essa vista lateral, nós já daria um bom trabalho, né? Quase o mesmo trabalho de fazer já a perspectiva. Né? Então a gente teria um trabalho dobrado, fazer uma vista lateral e fazer a perspectiva. Então, ao invés de a gente usar uma vista lateral girada, né, nós utilizamos outros métodos que serão apresentados em mais detalhes ao longo deste vídeo. Para ilustrarmos melhor por que não usamos a vista lateral refeita, então ó, vamos fazer a vista lateral e ver os problemas que isso acarreta. Então, ó, aquela vista lateral normal, eu joguei ela aqui para cima porque ela contém as informações de alturas, que são as informações que nós não temos na planta. Aí então basta puxar linhas horizontais aqui da planta rotacionada e cruzar com as informações de altura da nossa elevação original. Já tenho esse desenho pronto, ó, tá aqui. Então, se nós repararmos então, ó, essa parede de trás com o janelão alto, ela vai desde o começo aqui até este ponto aqui, ó. Esse ponto aqui corresponde, então, ó, esse retângulo aqui mais essa janela representada aqui, ó, equivale à parede de trás. E essa outra parede lateral que tem a porta de duas folhas, ela começa lá atrás também e ela vem até essa linha aqui, ó. Então, ó, esse retângulo e aqui está a porta, ó. O que é que a gente vê? As duas paredes acabam sendo representadas uma sobre a outra. Então começa a ficar confuso o desenho. Se a gente fosse desenhar também aqui a cama, o balcãozinho, né, os outros elementos, começa a fazer uma salada que aí provavelmente vai ficar muita linha de difícil leitura. Porém, ó, uma vez feito isso daqui, aquele princípio que foi mostrado no vídeo anterior continua válido. Então, ó, se eu quiser desenhar, por exemplo, o canto inferior, aqui onde a nossa porta encontra a nossa parede, eu teria que fazer uma linha que vai desse cantinho até o nosso observador. E nessa vista, ó, o comecinho da porta está aqui até o nosso observador. E agora puxar essas informações daqui, ó, lá para cima, plotar onde que isso vai dar. Ó, e esse daqui daria
a gente puxa até a linha de terra e transporta, né, essa altura para cá. E então a gente tem o primeiro ponto da perspectiva, né? Então, além de nós termos um desenho confuso para ler, a gente teria que ficar fazendo todo esse processo lento de ficar puxando pontos e medidas. Então, ao invés disso, né, nós vamos mostrar agora os outros métodos que não precisa desta vista lateral. Como nós não vamos usar esta vista lateral, então nós já podemos apagar todos esses elementos e esta vista que está aqui em cima, ao invés de deixar ela nessa posição, o melhor é rotacionar ela 90 graus, de tal forma que as informações de altura já possam ser passadas diretamente para a verdadeira grandeza da perspectiva. Então, ó, eu giro essa daqui, ó, 90 graus, e agora eu só tenho que fazer mover de tal forma que a linha de terra coincida direitinho com o plano geometral, o chão, né? Então a gente move e o chão ele começa aqui, então tem que estar alinhado com a linha de terra. Pronto, então nós já temos essas alturas aqui, ó. Essa linha aqui, ela veio do processo anterior, então eu vou apagar e vou deixar só esse ponto para a gente conferir se através dos novos métodos, nós podemos encontrar este ponto também, tá? Então, o método que a gente pode mostrar a seguir, o primeiro já está mostrado aqui, ó, que é a projetante. Pegamos o ponto, ligamos aqui e puxamos lá para cima. Então nós teríamos apenas essa linha vertical, ó, e a gente não saberia em que ponto, né? Imagina que a gente ainda não sabe onde está esse ponto, né? Então a gente só tem uma linha de posição. Nós temos que achar uma outra linha de posição que cruze com essa linha, né, para encontrar o ponto em questão. Um método que a gente pode usar é através do ponto principal, como usar ele como uma fuga. Se você for ver, todas as linhas verticais que cruzam o plano, o quadro, de forma ortogonal, né, quando representados em perspectiva, convergem ao ponto principal. A gente viu, era o ponto de fuga da perspectiva de um ponto só. Todas as linhas convergem para o ponto principal, que é o ponto de fuga da imagem. Então, se nós traçarmos, através do ponto que a gente quer achar, uma vertical, e que venha até o nosso quadro, e a gente passa ela para cá, para a linha de terra, então, se nós ligarmos esse ponto ao ponto principal, vamos mostrar essa linha, ó, ela passa pelo nosso ponto, depois liga até o ponto principal, ó. Cruza exatamente aonde nós já havíamos marcado, ó. Então, sem o uso da vista lateral, nós já conseguimos encontrar este ponto. Então já vimos dois métodos aqui, o método da projetante e o outro é usar o ponto principal como fuga. O próximo método é usarmos os pontos de fuga das novas duas direções que surgiram quando nós rotacionamos a planta. Então, a partir do olho do observador, nós traçamos uma linha paralela a esse lado e outra linha paralela ao outro lado. E onde elas cruzarem o quadro, ó, nós temos o ponto de fuga 1 e o ponto de fuga 2. Então, nós levamos esses dois pontos de fuga, ó, até a linha do horizonte, até na altura do olho do nosso observador. Ó. Então, levando lá para cima, temos aqui também na perspectiva, ó, onde está o ponto de fuga 1 e o ponto de fuga 2. Agora, ó, para começarmos já a traçar o nosso quarto, né, repare que ó, essa pontinha nós fizemos de propósito, ela está coincidindo com o nosso quadro. Ou seja, a aresta vertical que se encontra aqui nessa parede, ela está em verdadeira grandeza. Então, ó, se a gente for desenhar essa linha, este ponto aqui, ó, a gente tem que jogar aqui para cima na linha de terra. E aqui a gente já pode até desenhar uma aresta do nosso quarto. Ó. Então a gente sabe, só que eu não sei a altura ainda. Então peraí, já vamos puxar a altura em verdadeira grandeza. Ó. A altura, o pé direito, né, do nosso cômodo tem este pé direito aqui. Ó. Então
na hora de traçarmos a parede, ó, ela começa aqui no chão e vai até essa altura. Pronto. Agora, ó, basta ligarmos com o nosso ponto de fuga. Ó. Então, se eu ligar essa base daqui com o nosso ponto de fuga, ó, pode ver que, novamente, mais uma vez, a gente encontraria aquele ponto. Ó. Então, mostrando que existem várias formas de se chegar ao mesmo ponto. Tá? Então, ó, esse ponto de fuga ele mostra a nossa sala nessa direção, né? E a gente já pode traçar, como a gente já sabe que a parte de cima está aqui, ó, da nossa parede, ó, a gente já pode traçar o que seriam essas duas paredes aqui, ó, elas estão contidas em algum lugar dessa daqui, ó, dessa direção aqui. Ó. Esse ponto aqui, nós já sabemos que é aonde a parede termina. Então a gente já pode até puxar essa vertical para cá. Ó. Então vamos lá. Então, essa vertical aqui, ó, ela vem até aqui. E falta a gente descobrir até onde cortar essa lateral de cá. Bom, para achar esse ponto aqui, ó, um método bem rapidinho é usar o ponto principal como fuga. Então, ó, vamos lá. Através do fim daqui da nossa parede, traço uma vertical e ligo com o ponto principal. Já tenho o local da parede. Ó. Então já podemos desenhar a nossa paredinha aqui. E agora já podemos traçar todas as outras arestas do nosso quarto. Então, ó, através do ponto de fuga, ó, eu vou ligar esta aresta para o ponto de fuga e voltar para cá. E desse lado, ó, o outro ponto de fuga, essa aresta para esse ponto de fuga e para cá também. E para não ficar confuso, eu vou marcar agora, reforçar apenas as linhas visíveis. Né, então, ó, o nosso chão equivale a esse quadrilátero aqui. A parede lateral, ó, é daqui para cá. O teto está desenhado aqui. E essa linha, ó, eu vou eliminar porque eu quero deixar aberto. Eu vou eliminar as duas paredes que estão aqui na frente. Ó, então eu estou vendo a parede de trás, a parede lateral, o teto e o chão. Já essas linhas de fuga, ó, já não são mais necessárias. Ó. Então voltamos a ter um desenho limpo e podemos prosseguir agora desenhando a janela, a porta e os móveis. Para desenharmos a nossa porta lateral aqui de 2 folhas, eu vou apresentar um novo método chamado ponto medidor. Imagina que a gente já sabe as medidas de cada porta, né, e a gente gostaria de marcar aqui nessa linha, né, essas medidas. Né, só que a gente não pode fazer essa marcação direta, porque essa linha, por estar em perspectiva, né, as duas medidas elas vão sendo deformadas conforme vão indo em direção ao ponto de fuga. Então, existe um método que você determina um ponto, que seria como uma fuga, e aqui na linha de terra você marca as medidas da porta e puxa para esse ponto, e aonde as linhas cruzarem, marcam direitinho o local da nossa porta. Né? Essa é chamada, esse ponto que a gente vai determinar é o ponto medidor. Para entendermos como é que o ponto medidor funciona, vamos olhar aqui na nossa vista de planta. Então, o que é que eu quero? Eu quero projetar as medidas da nossa porta lateral num eixo horizontal. Então, ó, se eu pegar uma reta, uma inclinação qualquer e criar um feixe de linhas paralelas aqui, ó, e eu for medir o que é que deu aqui na horizontal, né, então vamos criar uma linha aqui horizontal, aqui, ó, a partir dessa ponta aqui, deixa eu já puxar uma horizontal. Então, o que é que eu tenho aqui? Ó, vamos tirar algumas medidas. Ó, se eu medir a nossa porta, ela tem 1,20 m. A outra porta deve ser igual, 1,20 m também. Se a gente for medir aqui o quanto que deu na horizontal, ó, dá um valor diferente. Porém, esse valor, apesar de diferente, ele se mantém, ó, medidas iguais,
vão dar medidas iguais na outra direção. Se fosse medidas diferentes, a proporção delas seriam sempre mantidas, né? Então, o que é que a gente quer achar? Em que direção, qual direção que esse feixe de retas paralelas deve ter, de tal forma que esta projeção aqui fique com a mesma medida de 1,20 m, né? Então, para achar essa direção, basta a gente transferir, né, uma medida. Aqui, ó, se a gente pegar essa medida daqui e vir para cá, então, ó, essa direção aqui, ó, já é a direção que interessa para nós. Conferindo aqui, ó. Vou botar aqui e vou botar também uma medida aqui na pontinha aqui. Se a gente for medir essa medida aqui, ó, obviamente, como a gente transferiu, ó, vai ter que dar 1,20 m. E por que é que se chama ponto medidor? Ó, se a gente olhar a nossa parede inteira aqui, ó, a gente vai ver que ela tem... Opa, vou pegar alinhado. A nossa parede inteira tem 4 metros. E se nós formos medir, ó, quanto que essa linha vai ter dali até aqui, né, ela também vai dar os 4 metros. Ou seja, nessa linha a gente pode botar qualquer medida que está nessa direção, né, que a gente vai poder medir diretamente aqui e usar o ponto medidor. Agora, onde está esse ponto medidor, né? Então, o que é que nós temos aqui? Um feixe de linhas paralelas. Lembre que, na perspectiva cônica, linhas paralelas que cruzam o nosso quadro acabam, na perspectiva, convergindo para um único ponto de fuga. Então, o que a gente tem que fazer aqui é encontrar o ponto de fuga dessa direção. E reparar que, ó, o ponto de fuga dessa direção ela está vinculado a uma outra direção. Ou seja, se eu quero medir nessa parede, né, essa parede tem um ponto de fuga, que é esse ponto de fuga 2. Ó, a direção dessas paredes é o ponto de fuga 2. Então, esse ponto medidor se refere ao ponto de fuga 2. E qual que é a direção? Para eu achar o ponto de fuga, eu tenho que traçar, através do olho do observador, uma paralela a essa linha. Então eu só preciso vir aqui, ó, pego essa direção e coloco aqui no olho do observador. Aí eu estico até cruzar o quadro. Não. Aqui é o ponto medidor. Agora, como que a gente faz para encontrar o ponto medidor rapidamente? Ó? Se nós repararmos, lembra que aqui nós puxamos essa medida daqui para cá? Então esse triângulo, apesar dele estar parecendo aqui equilátero, na realidade ele é isósceles. Ele está equilátero porque a gente usou 30, aqui vai dar 60 graus. Tá? Mas se a gente rodasse a nossa planta com em outro ângulo, né, o que nós teríamos é que essa face é igual a essa. Então é um triângulo isósceles. E se você reparar, essa linha é paralela a essa e essa linha é paralela a essa aqui. Então, ó, aqui nós temos o mesmo triângulo, ó, e a parte isósceles está aqui. Ó. Então, a distância do ponto de fuga que a gente quer fazer o ponto medidor até o observador, ó, daqui a gente puxa o nosso arco. Ó. Então, desculpa, vou pegar aqui. Ó. Se a gente pegar aqui até aqui, aí eu puxo o nosso arco, ó, vai dar direitinho. É assim que a gente acha o ponto medidor. Do ponto de fuga até o observador, puxo um arco até a linha do quadro, esse ponto é o ponto medidor. Uma vez indicado o ponto medidor na planta, então nós transferimos este ponto medidor lá para a nossa linha do horizonte. Chegou na linha do horizonte e agora a gente já pode começar, a partir dele, medir o que nos interessa. Como a gente vai pegar e medir esta parede, então a gente primeiro pega o comecinho da parede e cria uma linha que vai do ponto medidor até o comecinho da parede. Ó. E a partir daqui, ó, a gente marca as medidas que a gente quer desenhar. Então, ó, 2 portas de 1,20 m e a parede, só de curiosidade, a gente vai ver que vai ter que passar. Né? Então, agora basta ligar o ponto medidor a essas medidas. Ó. Então, a parede, ó, com 4 metros, ela vai passar direitinho onde tinha que passar. Ó. E aqui a gente já tem as marcas da nossa porta.
Então, para desenharmos esta porta, nós sabemos a altura dela em verdadeira grandeza que está lá na elevação. Então, ó, vamos esticar essa linha até ela encontrar a nossa linha de terra, para nós termos a partir dela a verdadeira grandeza da porta. Ó. Então, ó, a gente sabe que a porta ela está nessa vertical aqui. Deixa eu passar na construção. E a medida de verdadeira grandeza está aqui na elevação. Ó. A porta tem essa altura. Então, a gente vem até aqui, ó, e a gente sabe que essa linha ela é paralela a essa, então ela tem a fuga 2. Então, ó, essa linha até a fuga 2 já dá a linha da porta. Ó. Então, essa aqui eu não preciso mais, nem essa daqui, nem essa daqui. Então, o que é que a gente precisa agora desenhar? Já podemos desenhar direto na cor forte. Ó. A nossa porta ela começa aqui e vai até a linha da porta. E também aqui, ó, tem essa daqui e eu posso completar para cá. E já posso apagar essa linha aqui. Ó. Pronto, ó, a nossa porta, ó, aqui ela está fechada, né, ó, uma porta de 2 folhas. Para desenharmos o janelão aqui no alto, então vamos usar a verdadeira grandeza e um outro método, por exemplo, a fuga no ponto principal. Então, ó, a verdadeira grandeza, a gente puxa aqui, ó, a medida da janela, vai dar aqui. Não, e aqui é o começo da parede, ó, em verdadeira grandeza. Ó, a gente esticou a parede. Né? Então, como ela compartilha o mesmo ponto de fuga 2, ó, então a gente já liga no ponto de fuga 2 do começo ao fim da janela. Então, ó, eu já sei que a janela ela vai cruzar, ó, aqui eu vou apagar essa ponta aqui, para não confundir. Então, só que ela está na parede de cá, ó, e a parede de cá ela tem a outra fuga, ó. Então a gente tem que fazer uma linha que vai daqui para outra fuga, né? E agora eu estico essa linha até esse lado daqui. E para não confundir, já vamos fazer essa daqui. Eu já posso apagar essas duas aqui que já fizeram a função dela. Então a parte de cima e de baixo da janela são essas daqui. Agora basta saber a informação na horizontal, que a gente vai pegar pelo outro método aqui, ó. Vamos usar o método então, ó, o começo e o fim da nossa janela, ó, ela começa aqui, vou puxar uma vertical, e daqui eu ligo até o ponto de fuga. Ó. Já tem uma intersecção aqui embaixo na parede. E a mesma coisa aqui, ó, na parte interna, puxo uma vertical e vou até o ponto principal. Esses 2 pontos aqui, ó, a gente já puxa as verticais e ó, já temos a janela lá em cima. Então agora aqui, ó, desenhando já em preto, a gente tem uma janela aqui. E se a gente quiser dividir ela na metade, podemos usar o mesmo método que a gente usou lá no ponto de fuga, ou seja, acha o cruzamento das diagonais, já me dá o ponto médio. Ó. Então já temos aqui a janelinha. Para dividir em mais números, a gente vamos dividir o balcãozinho de baixo, em vez de dividir por 2, dessa vez vamos dividir por 3, tá? Então, vamos desenhar a seguir o balcãozinho. Para desenhar os outros elementos, então vamos tirar diversas medidas, né? Vamos medir esses elementos, e como eles estão nas direções da fuga 1 e 2, né? A gente vai usar os pontos medidores. A gente só tem, por enquanto, o ponto medidor da fuga 2, então vamos achar o ponto medidor da fuga 1. A gente pega o compasso, põe na fuga 1, até o observador, puxa um arco até o quadro. Transfere isso daqui para a linha do horizonte. E aqui a gente já tem agora o nosso ponto medidor 1. E com as medidas, vamos começar a traçar essas medidas. Então vamos marcar, ó, nessa direção da fuga 1 as medidas 90, 1,95, 1,35, 60. Ó, 90, 1,95, 1,35, 60. E na outra direção da fuga 2, as medidas na outra direção. Ó, que a gente tem
um alçapão de 60, uma cama de 2 e a parede de 4. Então, 60, 2 metros e 4. Pronto. Agora a gente já pode começar a traçar as linhas dos móveis. Então, para a cama, nós temos, ela tem 90 e esse 2 metros aqui. Repare que essa linha ela é apenas a linha de medição sobre essa linha, não é uma linha de fuga da cama. Tá? Então a gente tem que traçar a linha de fuga da cama indo para a fuga. Então, os 90 da cama vai para cá e os 2 metros da cama ele vem daqui para outra fuga lá. Então aqui está a nossa cama, podemos traçá-la mais forte. Então, traçando a cama mais forte, vamos ampliar aqui para não errar. E agora apaga o excesso de linhas, o de 90 já fez a função e a de 2 metros também já fez a função. Vamos para o alçapão. Eu vou tirar algumas linhas aqui. Tá. O alçapão ele tem 1,35 por 60. Então vamos de novo traçar as linhas de fuga agora. Então, o 1,35 é daqui até a fuga e vem até aqui. Então, essa daqui, a medida já não precisa mais. E agora, os 60 centímetros, a mesma coisa. Tem que buscar a fuga dela aqui, para cá. Então aqui já está o nosso balcão, o alçapão está aqui. Então, eliminando as linhas que já fizeram a função. E agora falta só esse balcãozinho aqui. Então a gente tem os 60 centímetros que a gente vai puxar ele na fuga. Primeiro, aqui a fuga. E agora, nessa lateral, a gente sabe que ele já parte daqui, no fim da parede. Então a gente já pode botar isso daqui e esticar. Aqui, esticando. Então aqui também já temos a linha do nosso balcão. E a gente apaga o excesso de linha aqui. Todas as linhas de medida já foram usadas. E agora só falta colocar as alturas dos móveis. Para colocarmos as alturas nos móveis, nós vamos buscar as informações em verdadeira grandeza na vista lateral e usar esse ponto aqui, que encosta no quadro. Né? Então a gente vamos puxar uma vertical aqui, a gente coloca as alturas aqui e depois dá a volta na sala através das fugas. Então, as medidas eu tenho uma caminha, ela é baixinha aqui e o balcão é mais alto, tá aqui. E agora, essas medidas aqui, eu já puxo a cama, já está aqui, então eu venho aqui e puxo para a fuga. Então essa é onde a cama está na parede, E o balcão que está aqui em cima, a gente vai puxar para essa fuga. Dessa intersecção eu puxo para outra fuga agora. Já cheguei na altura do balcão do outro lado ali, Então, para a gente não se perder, vamos lá. A cama estava aqui, puxou para essa altura aqui, Então, agora aqui a gente já pode desenhar em preto, né, as linhas da cama. Então ela vem na vertical até chegar aqui, vai para lá. Aqui eu puxo outra vertical. Dessa vertical aqui eu vou puxar uma fuga, né, aqui, eu puxo daqui na direção da fuga do 1. Então aqui a gente junta essa com essa. E agora aqui, eu já posso puxar dessa ponta aqui para cá, essa linha já fez a função dela, já posso tirar. E aqui eu puxo a fuga para o outro lado lá. Fuga 1. E aqui puxo para a fuga 2. Não confundir as linhas de medição, tá? Então, aí, aqui, essa linha que eu apaguei, ela se refere à altura da cozinha, tá? Mas ela já foi transferida para lá, posso apagar. Então aqui é só eliminar essa com essa e apagar o que está escondido.
o balcão, então essa linha já foi, essa daqui também. Só falta a linha do balcão, que é essa daqui, ó. Então, desse ponto aqui, a gente vai ter que puxar as linhas com a fuga, né? Então a fuga 1 chega nesse daqui e eu estico até a parede da porta. Chegando aqui, ó, eu já posso puxar uma outra linha para outra fuga. Aqui eu vou puxar uma vertical e esticar essa fuga até a vertical. Daqui eu já posso puxar até a minha fuga 2 de novo. E aqui, ó, eu tenho que puxar. Isso aqui é uma linha, não confundir as linhas de fuga com linhas de medida, tá? Já está aqui puxada. Já posso usar ela. Essa daqui é uma linha. Então já podemos eliminar o que não interessa. Juntar essa linha com essa. E começar a apagar as coisas. Pronto. Finalmente temos os nossos volumes. E agora, como prometido, vamos mostrar uma técnica muito simples, que é boa para ser usada nos esboços, quando você estiver fazendo um sketchzinho à mão, e você quiser dividir, por exemplo, esse móvel em 3 portinhas. Como a gente não tem ideia, né, quando a gente está fazendo o sketch exatamente das medidas exatas, então ó, basta a gente vir aqui e fazer uma linha num comprimento qualquer e dividir ela em 3, e marcar 3 medidas iguais, tá? Então eu vou botar aqui, vou dividir ela em 3. Se você estiver desenhando, você também pode pegar o seu compasso, ó, e transferir 3 vezes qualquer medida, né? E tem aqui esse comprimento. Como não interessa a medida e sim apenas a proporção, né? Então a gente pode transferir essas medidas para essa linha de cá sem se preocupar em que medida vai ter. Então a gente tem a liberdade de poder escolher o ponto, em vez de ter que usar um ponto de medidor, a gente pode usar um ponto qualquer aqui da nossa linha do horizonte. Então, como a gente quer que essa medida aqui fique exatamente no final dessa daqui, ó, então a gente liga esse daqui com o final e estico até a linha do horizonte. Ó. E a partir, aqui, ó, esse é o ponto de fuga que a gente vai ligar aqui. E essas divisões aqui, ó, esses pontos já marcam o local da porta. Então a gente vem aqui, ó, onde cruzou, puxa uma vertical, cruzou, puxa outra vertical aqui. Ó. Pronto, já temos o nosso balcãozinho. Ó. Isso daqui é uma técnica muito simples, né, muito utilizada no esboço. Você não precisa medir, né, não precisa de ponto medidor, né, e te dá tudo muito bem certinho. E agora, para mostrarmos que a representação está correta, vamos casar com o desenho tridimensional. Ó. Então, se nós movermos a nossa perspectiva para cá, então agora basta colocar a câmera, né, com este ponto de vista para este alvo aqui. Ó. Então, colocar a câmera aqui e o alvo aqui. Olha lá, novamente o casamento está perfeito. Né? E se a gente andar um pouquinho, já começa a descasar, né? Mas já deu para ver que a técnica funciona muito bem. Como vocês puderam perceber, desenhar uma perspectiva, um ponto de fuga à mão, é um processo muito trabalhoso. Então, se nós tivéssemos que desenhar a Casa Moriyama inteira, seria uma tarefa de várias horas. E se a gente não estivesse feliz com o resultado final, mais outras horas até conseguir o ponto de vista que a gente desejava.
Mas como vocês nasceram na época certa, hoje em dia esse tipo de perspectiva é feita no computador. Porque em muito menos tempo você pode desenhar apenas esses volumes, ou seja, aqui nós temos 10 paralelepípedos que foram cortados com as janelas, né? Eu não desenhei nenhum detalhe interno. Então, só para você ter o volume da obra. E se quisermos representar, ó, a gente pode rapidamente mudar diversos pontos de vista, podemos mudar o ângulo de visão, né? Tem muitas possibilidades. Ó. Por exemplo, se nós quisermos retratar o que uma das nossas alunas fez, que foi colocar uma menina nessa janela com um ursinho na mão, olhando nessa direção, então, ó, o que a gente faz? Eu fiz um xizinho aqui para mostrar onde a pessoa está, e eu falo que eu quero colocar a câmera ali. Então, set câmera, place camera in target. Ó, a menininha está aqui e ela está olhando mais ou menos para cá. Então, ó, essa é a visão dela. Se eu andar um pouquinho para trás, eu já começo a ver a minha janela. Ó. Então, ó, já estou vendo a janela. Eu posso orbitar aqui, ó, escolher uma posição melhor. Apago essas linhas que eu usei como referência. Ó. Pronto, ó. Eu já posso agora dar um print dessa tela, passar para um sketchbook ou para um papel manteiga e rabiscar por cima, né? Fazer a minha arte em cima desse desenho. Se a Casa Muriyama já é demorada para ser desenhada à mão, imagina então o que dizer de uma obra tão complexa quanto o prédio da FAO. Ó. Aqui ó, ela está desenhada em computador, então ó, rapidamente nós conseguimos diversos pontos de vista, pode tirar uma vista aérea, podemos remover a cobertura e diversos andares para mostrar, né, o que tem em cada lugar. Podemos ir por uma vista interna. Né, aqui a biblioteca. Uma vez colocado aqui dentro, ó, nós podemos novamente ativar, né, tudo que estava aqui, ó, a cobertura, pronto. E já consegui navegar aqui, né, com uma velocidade, né, e possibilidades impossíveis de serem feitas à mão. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.